assim, de olhar distante, as trouxas voando assim, por sobre os ombros e o finado novo amor, que nem verão durou, não vai chorar, só pra não desdenhar a vida que adotou, raiz que um dia desterrou, vai se perder nas veias do sertão, sem freio e contramão, se água vir pintar por aí, vai beber e festejar os pedaços de lembrança que vão lá, rasgando o peito e quando o sol não nascer. Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Boa aula! E aí, pessoal, boa tarde. Todo mundo aí apostos para mais uma aula aí na área de Ciências da Natureza. Hoje a gente tem um assunto bem interessante, um assunto, né, que acho que assim, todo mundo que pensa em biologia já fala logo nisso. Nós vamos falar sobre saúde pública, né? E eu queria deixar claro para vocês que é uma aula assim, com várias questões importantes no Enem, aí, nas provas anteriores do Enem, ok? Eu vou começar primeiro, logo, me apresentando. Sou o professor Sérgio Augusto, né, professor de Biologia. A gente vai falar da habilidade 13 da área de Ciências da Natureza, ok? Então, fiquem apostos aí, atenção, qualquer dúvida, mandem as perguntas que a gente está aqui pronto para responder para vocês, ok? Muito bem. A nossa aula de hoje trata da habilidade 13. A habilidade 13 tem a ver com reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo e explicando manifestações, né, de características dos seres vivos. Essa é uma habilidade que ela tem uma funcionalidade, ela é bem flexível, vamos dizer assim. Então, ela é abrangente. Então, reconhecer mecanismos de transmissão da vida, né? Vou colocar aqui, ó, transmissão da vida. A gente pode pensar isso em toda a questão da reprodução, em processos reprodutivos e até mesmo na questão da hereditariedade, quando a gente pensa aqui, ó, explicando a manifestação de características dos seres vivos, né? Então, tem a ver com hereditariedade, tem a ver com genética, mas nós vamos dar um salto aqui, colocar para vocês uma outra questão, uma atividade, né, um conteúdo relacionado com a saúde pública. Então, basicamente, hoje nós vamos falar de doenças, ok? E a transmissão da vida no que se refere à transmissão de parasitas, de agentes causadores de doenças, ok? Muito bem. Então, o que acontece? No ensino médio, quando a gente estuda doenças, a gente vê de uma maneira bem específica doenças quando a gente estuda vírus. Então, a gente vai lá e estuda os reinos, né? E aí tem lá o Monera, Protista, né? Metáfita, Metazoa. Quando a gente estuda vírus especificamente, né, que é um grupo à parte, a gente estuda as viroses, ok? No reino Monera, e hoje existe uma modificação nessa questão do reino. O reino virou um táxon abaixo de um outro táxon que a gente vai falar depois, que é o táxon do domínio, ok? Mas isso não tem nada a ver com essa aula de hoje. Quando a gente estuda ali o Monera, a gente fala de bactérias, e aí sim a gente estuda as bacterioses. Depois, quando chega em protistas, falamos de algas e protozoários. E nos protozoários, que podem ser de vida livre ou parasita, a gente estuda então as protozooses, ok? Aí só quando a gente vai estudar o reino Metazoa, dentro do filo dos plateumintos e dos nemateumintos, a gente vai então trabalhar com os vermes, as verminoses causadas pelos organismos achatados, né, os plateumintos, e aí esquistossomose e a própria solitária, e os nemateumintos, que são aqueles vermes cilíndricos, como a lombriga, ok? Mas nessa aula de hoje, nossa atividade ela tem a ver com esse estudo mais amplo, mais abrangente
abrangente, mas trabalhando todas essas doenças de uma maneira que a gente não vai entrar em detalhes na relação taxonômica, da classificação dos seres vivos. O nosso foco mesmo vai ser da transmissão das doenças e no processo evolutivo, né, de transmissão desses parasitas, ok? Então, muito importante que vocês anotem qualquer dúvida e enviem para a gente aí as perguntas, beleza? Muito bem. Então, quando a gente fala sempre aí em doenças, né, de alguma relação ecológica, de relações ecológicas. E eu quero lembrar essas relações ecológicas, e aqui no caso as relações ecológicas que nós trabalhamos como harmônicas na ecologia. As relações harmônicas, tudo em paz, colônia, sociedade, intraespecífico, né, entre indivíduos da mesma espécie, e as relações harmônicas interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Mas quando a gente fala harmônicas, pode ver que a gente está sempre trabalhando relações positivas. No máximo, ela é indiferente para um ou outro indivíduo. Então, não é o nosso foco falar agora sobre essas relações ecológicas. Eu quero apenas situar vocês no parasitismo aqui, ó, ok? Vejam só. Então, as relações desarmônicas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, então intraespecíficas, e aí a gente tem a competição e o próprio canibalismo, e as relações desarmônicas, aonde se inclui aí o parasitismo. Desculpa, eu vou voltar aqui, ó. O parasitismo está aqui embaixo, ok? Então, o predatismo é uma relação desarmônica, o parasitismo, aí vem o amensalismo, o esclavagismo e a competição. O nosso foco da aula de hoje é para essa relação de uma forma desarmônica, caracterizada na ecologia, né? Uma relação entre parasita e hospedeiro, onde, de certa forma, o parasita é boa para o parasita e não é muito boa, né, para o hospedeiro, ok? Então, dentro dessa relação ecológica é que nós vamos estudar, então, né, as relações de parasitismo. E quando a gente fala em parasitismo, logo a gente vê aí uma questão do Enem do ano passado, uma questão quentinha aí para vocês, né? E eu gostaria de discutir com vocês imediatamente, só para a gente situar aí o processo aí como que essas doenças podem cair na prova do Enem, ok? Então vejam só, Enem 2012, a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário, então vejam aqui que a doença de Chagas é uma protozoose, e aqui sim o nome científico desse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. É um triatomínio, né? O barbeiro é o transmissor da doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi o causador. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... Então, veja só, qual é a ação do homem sobre o meio ambiente, né, que tem contribuído para o aumento dessa doença? Então, vamos para as alternativas. Na letra A, seria o consumo de carnes de animais silvestres. Bom, então será que a doença de Chagas tem a ver com carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença? Na verdade, existem muitos animais silvestres, sim, que são hospedeiros do vetor da doença, mas isso não é exatamente o problema relacionado com o enunciado. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. Então, o que tem a ver aí o adubo químico, né, na agricultura e o ciclo reprodutivo? Em princípio, nada. A ausência de saneamento básico, será que a doença de Chagas tem a ver com problemas de saneamento básico? A gente sabe que a doença de Chagas ela é transmitida por um barbeiro e não tem nada a ver aí com a questão da água contaminada, no caso aí, com problemas de saneamento básico. Vamos para a letra D. Seria relacionada com a poluição dos rios e lagos, com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto? Então aqui está dizendo o seguinte, que o barbeiro ele tem as suas larvas, né, e essas larvas vivem em rios e lagos. Então, essa relação do barbeiro com a larva, das larvas do barbeiro com o rio, não tem nada a ver. A larva do barbeiro ela não tem nada a ver com o criadouros aquáticos. E a letra E está dizendo o seguinte, o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres. Na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, que o barbeiro, ele é o chupança, então ele precisa desses animais silvestres como fonte de alimento, ou seja, um animal, o barbeiro é hematófago, né? Então, o desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Bom, se não tem animais silvestres,
por conta do desmatamento, o barbeiro vai procurar quem? Justamente o homem, né? E aí ele encontra duas coisas: casas de pau a pique e homens que moram nessas casas. Então ele encontra abrigo e ele encontra alimento, sangue. Então sim, a doença de Chagas tem a ver sim com o desmatamento, né, que provoca a migração aí né, ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Então a resposta aí é justamente a letra E. Vejam que nesta questão, né, a abordagem da questão das doenças parasitárias está diretamente relacionada com questões ambientais. Então, é basicamente isso que nós precisamos para o Enem, né? Ter uma relação ou conseguir construir correlações entre questões de saúde pública e questões ambientais. É fundamental que a gente consiga ter essa visão sistêmica. Não temos nenhum medo aí, eu acho que você não precisa ficar com medo de cair o sintoma de uma doença. Qual é o sintoma da escarlatina ou o sintoma da difteria? Nós não vamos ter isso no Enem. O Enem vai cobrar questões mais abrangentes, com relevante significado em relação à saúde pública. E não necessariamente questões aprofundadas ou muito específicas de uma ou outra doença, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é conhecer, então, os diversos agentes etiológicos. Ou seja, toda vez que a gente fala em agente etiológico, nós estamos falando no causador da doença, né? Então, muita gente fala assim, poxa, quem é o causador da dengue? Muita gente fala assim, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o causador da dengue? Guarda essa pergunta e depois nós vamos voltar nela. O agente etiológico, causador, então eles são endoparasitas, que podem ser parasitas. Endoparasitas significa que estão internamente no organismo dos animais, né? São parasitas internos, que podem estar dentro das células, como os vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, ou extracelular, né? Nesse caso, ele pode estar na luz de um órgão, como, por exemplo, o intestino. Então, a gente pode dar o exemplo aqui de parasita intracelular, todos os vírus, né? E como exemplo de um parasita, de um endoparasita extracelular, a tênia, né? A solitária ou a lombriga, que ficam aí na estrutura interna do nosso sistema digestor, ok? Então, como agentes etiológicos, como os parasitas que nós vamos estudar hoje, nós temos vírus, as doenças podem ser causadas por vírus, por bactérias, protozoários, algumas doenças também podem ser causadas por fungos e outras causadas por vermes. Então, o nosso trabalho hoje aqui é dar uma passada, a gente vai passar de uma maneira muito ampla sobre essas doenças todas, ok? Então, a gente vai ver tudo ao mesmo tempo. Então, muita saúde e alegria para a gente, né? A gente só vai estudar a doença, ninguém vai pegar a doença hoje não. Então, vamos lá estudar cada uma delas, né? E identificar os diversos tipos de parasitoses que nós encontramos para cada um desses tipos, dessas variedades de agente etiológico. Seja ele um vírus, seja ele uma bactéria, um protozoário, um fungo ou um verme. Então, a nossa ideia inicial essa doença é uma virose? É uma bacteriose? Ou será que ela é uma protozoose? Aí pode ser até uma micose ou aí, no caso, uma verminose. Beleza? Vamos começar, então, né, pelas doenças causadas por vírus. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, ver se isso aí é familiar para vocês. Nós temos aí algumas doenças que a gente chama aí as doenças da infância: sarampo, catapora, cachumba, rubéola, poliomielite, a própria gripe com as suas inúmeras variedades, as hepatites, né, hepatite A, hepatite B e C, a dengue e a febre amarela, AIDS, herpes, o HPV, raiva e rotavírus. Eu coloquei aí algumas doenças, algumas viroses que nós vamos considerar que tem uma importância epidemiológica, né? Ou pode ser considerado uma epidemia, ou uma endemia e até mesmo uma pandemia, ok? Muito bem. Se ela for uma epidemia, ela vai ter surtos periódicos, esses surtos periódicos em uma determinada localidade. Se ela é uma endemia, ela vai ter um número de casos constante naquela localidade ao longo do ano todo. Se ela for uma pandemia, nós vamos ter registros dessa doença em todos os continentes, ok?
Então, aí nós temos as viroses que a gente tem mais conhecimento e as que têm alguma importância nesse sentido, ok? Não vou falar especificamente agora de cada uma delas, ok? Vamos passar então para as bacterioses, as doenças causadas por bactérias. Nesse caso, a gente já viu um número até maior. Tétano, difteria e coqueluche, né? A gente tem aqui até uma vacina que cobre essas 3 doenças aí. A tuberculose, que também tem uma vacina. Pneumonia, meningite, cólera, as várias gastroenterites, podemos pensar aí até na salmonela, né? A gente colocou aqui embaixo a salmonela também. A febre tifoide, é importante não confundir aqui a febre tifoide com o tifo, são doenças diferentes. Uma tem a ver com a transmissão pela água e o tifo por um inseto vetor, né? A salmonela, a leptospirose, também chamada de doenças, é uma doença conhecida como doença das enchentes. Sífilis e gonorreia são doenças sexualmente transmissíveis. A escarlatina, uma amidalite aí, né? Hanseníase também, hoje ela tem um nome diferente, por ser causada pelo bacilo de Hansen, mas muito comum esse outro nome aqui, ó, vocês conhecem mais, é a lepra. A peste bubônica, ou peste negra, o tifo, botulismo e a cárie dentária. Quem diria, hein, que a cárie dentária é causada por uma bactéria. E a gente sabe que as bactérias, elas se reproduzem a cada hora, elas duplicam a sua população a cada hora. Então imagine se aquele cara deixou de escovar o dente à noite. Então vamos lá que ele tem 1000 bactérias, dormiu 11 horas da noite. À meia-noite ele tem 2000. Né? 1h da manhã tem 4000 bactérias. Às 2 horas da manhã tem 8.000, então é melhor escovar os dentes antes de dormir 3 vezes por dia, ok? Porque a cárie é sim causada por uma bactéria. Muito bem, aí os protozoários. Nós temos essas doenças causadas por protozoários, a mebíase, né? Causada pela meba ou a entameba histolítica, e a giardíase e a balantidiose. Essas 3 doenças aqui são transmitidas pela água, a gente vai ver mais lá na frente. A malária, né? Causada por um inseto. Doença de Chagas, que foi o tema do vestibular aí, né, da questão do ano passado. 2 leishmanioses, a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, e a leishmaniose tegumentar, americana, né, a úlcera de Bauru. Tricomoníase, a tricomoníase é uma protozoose, né, do grupo das DSTs, então é uma doença sexualmente transmissível. E a toxoplasmose, uma doença muito importante aí na transmissão vertical da mãe para o bebê. Então, nesse primeiro momento, nós estamos dando uma passada nessas doenças, uma passada geral. Então, como é que eu vou guardar tanta doença assim? Calma lá. Nós vamos trabalhar de três formas, né, para que a gente possa, aí, de um jeito ou de outro, lembrar dessas doenças e as que são mais importantes. E muitas fazem parte, inclusive, do nosso dia a dia, e são essas que provavelmente o Enem vai cobrar, ok? Ou então aquelas doenças que a gente chama de doenças negligenciadas, como no caso da doença de Chagas, uma doença esquecida, uma endemia, né, que fica ali no interior do Brasil, sempre ali com um número de casos, uma doença, uma cura praticamente impossível até hoje, ok? Mas uma doença prevalente, uma endemia. Vamos agora passar para as verminoses. Muitas delas vocês conhecem, aqui eu também coloquei para vocês o nome científico do verme causador, ok? Então temos lá a esquistossomose, também tem outros nomes. Essa esquistossomose pode ser chamada de xistose ou até mesmo barriga d'água, por causar aquela edema, né, no fígado. A teníase, cisticercose, então é importante depois a gente entender a diferença dessas duas, né, porque elas são causadas pelo mesmo agente etiológico, então a tênia solitária, mas que numa forma de transmissão ela é a teníase, e numa outra forma de transmissão é a cisticercose. Inclusive a cisticercose aqui, a gente poderia até afirmar, né, um quadro como a neurocisticercose, ok? A neurocisticercose. A ascaris, a lombriga, oxirose ou enterobiose, ancilostomose, também conhecida como necatoriose, é o amarelão, a doença do Jeca Tatu, né, nas histórias lá do Monteiro Lobato. A larva migrans, que é aquele bicho geográfico, né? Não confunda esse bicho geográfico com bicho de pé. O bicho de pé é causado por uma pulga, né? É um ectoparasita, diferente disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em endoparasitas. E a filariose, causadora, a filariose também conhecida como elefantíase. E aí o nome aí desse verme, que é a Vuckereria bancroft, e ela, no caso aqui, ela é transmitida por um inseto,
né? Ok? Então, nesse momento, então, a gente deu uma passada por todas essas doenças. A gente poderia falar algumas doenças causadas por fungos, e aí são algumas micoses, aquelas micoses da pele, né? E aí, um destaque para a frieira, né? Conhecida também como pé de atleta, e a candidíase, que é um fungo também, que causa aí uma vaginite, uma doença que pode ser ou não causada, transmitida sexualmente, ok? Muito bem. Então, verminoses, protozooses, ok? As bacterioses e as viroses. E agora? Como é que a gente vai fazer para guardar tanta coisa? Vamos tentar pegar de um outro jeito, então. Então, agora, eu vou colocar uma música do Titãs para vocês, uma música muito bacana do Titãs, que vai falar um monte de doenças. E aí nós vamos separar, dentro dessa música, quais são as doenças parasitárias que ele cita e quais são as doenças que nós não consideramos que são parasitárias. Elas têm outra, a causa dela é diferente, ok? Então ali nós vamos destacar nessa música de Titãs, depois a gente vai analisar a letra, quais são as doenças parasitárias, e aí a gente vai ver, será que é uma verminose, será que é uma protozoose? E aí vai, ok? Então, som na caixa aí, amigo, vamos lá, vamos tocar essa música do Titãs. Ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. E aí? Vocês já conheciam essa música? É da geração de vocês? É nada, né? Todo mundo jovem aí, ninguém lembra dessa música aí. Da minha geração, de muita gente. E os Titãs fizeram história e até hoje ainda fazem. E é uma música muito interessante, né? Onde aí o Arnaldo Antunes foi muito feliz do seu poema, falando de uma coisa complicada, né? Mas negativa, e tentando dar aí um bom humor nessa situação, ok? Então, vamos aqui colocar para vocês a letra dessa música e a gente vai falar assim, vamos tentar classificar a letra dessa música
diferenciando as doenças parasitárias e aquelas que não são causadas por parasitas. Depois a gente fala o que são, como que essas doenças aparecem, ok? Então vamos lá. O pulso ainda pulso, deixa eu ver se o Thalito começa exatamente aí, vamos voltar. O pulso ainda pulso, então lá, peste bubônica, câncer, pneumonia. Então a peste bubônica, eu vou grifar aqui para vocês aquelas que são parasitárias. Peste bubônica, o câncer nós vamos falar depois. Pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Então raiva, rubéola e tuberculose são parasitárias, anemia não. Rancor, cisticercose, cachumba e difteria. Aí, todas parasitárias. Encefalite, faringite, gripe e leucemia. Eu vou destacar aqui a gripe. Embora a encefalite e a faringite possam ter agentes infecciosos envolvidos. Aí, toda faringite, otite, amidalite tem a ver com alguma bactéria, alguma coisa. Mas essas têm importância epidemiológica. Então, daí, no começo da letra, as doenças com importância que são causadas por parasitas, beleza? Damos sequência nela aí. Então, próxima. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Hepatite, escarlatina, estupidez, não. Paralisia infantil. Então, aqui, será que ele está falando da paralisia infantil? Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Bom, então, aqui no caso, na segunda linha, só toxoplasmose e sarampo. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Nessa linha toda aqui, a gente até tem alguns agentes parasitas, como no caso da úlcera, pode ter uma bactéria envolvida, mas com importância realmente parasitária de saúde pública é a coqueluche. Hipocondria é aquela... o indivíduo ele é viciado em remédio. Qualquer coisa que ele está sentindo já tem que tomar remédio. Então não é uma doença parasitária. São doenças mais relacionadas a questões psiquiátricas aí. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. Sífilis, tudo bem. Ciúmes, às vezes até pode ser uma doença, mas não parasitária. Asma e cleptomania. Nesse caso aí só entra a sífilis. Ok? Então agora a gente vai para a terceira parte da letra. Vamos lá? Reumatismo, raquitismo, cistite e disritmia. Reumatismo, raquitismo, cistite. A cistite ela pode até ser causada por uma bactéria, mas ela não vai ter essa importância epidemiológica que a gente está querendo, não. Uma doença aí de infecção da bexiga. Disritmia, raquitismo. Raquitismo é a questão da vitamina D, reumatismo, outra questão. Então, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia. Aí vem o tétano. A hérnia não, a pediculose aí é o piolho, infestação de piolho na cabeça. E a hipocrisia. A doença, mas não é parasitária. Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia. Brucelose, sim. Febre tifoide também. A arteriosclerose é uma doença causada por problemas aí diversos, no entupimento das artérias, no caso que causa um infarto e tal. E a miopia, um componente genético, mas não parasitário. Catapora, culpa, cárie, aí a cárie sim. Cãibra já é falta de sais minerais, do potássio, lepra ou hanseníase. E a afasia não tem nada a ver com doença parasitária, a afasia é um problema na linguagem, onde tem um problema na fala, na linguagem, não é uma doença parasitária. Ok? Então aí essa doença, essa música do Titãs, ela trouxe para a gente aí muito mais uma ideia de doenças, de uma forma geral, aquelas que são parasitárias e aquelas que não são parasitárias, e a gente vai continuar estudando de uma maneira bem leve assim, como foi essa música, ok? Só que agora a gente vai falar também dessas mesmas doenças causadas por parasitas, só que a gente vai pensar na via de transmissão, ok? Só que, dá uma olhadinha aí. Eu coloquei para vocês 8 possibilidades de transmissão desses parasitas, sejam eles vírus, bactérias, protozoários, fungos ou vermes. Então, nós temos uma primeira forma que é a transmissão direta, por gotículas de saliva, também conhecido como perdigotos, secreções e catarro. Aí depois vem as DST, as doenças sexualmente transmissíveis. Número 3, doenças de veiculação hídrica, são as doenças transmitidas por água contaminada ou até alimentos. Doenças transmitidas por insetos no quarto.
Na quinta aí a gente tem as doenças que são transmitidas pelo sangue contaminado, aí pode ser seringas, nas transfusões sanguíneas, objetos cortantes, perfurantes e até mesmo em acidentes laboratoriais. Em sexto, eu coloquei, então, transmissão vertical ou congênita, que pode ser por via placenta ou no parto, da mãe para o bebê. 7, penetração ativa através da pele, aí eu vou lembrar da esquistossomose, né? As larvas cercárias, que são larvas aquáticas, ou até o amarelão, que é a larva terrestre. E 8, transmissão através de alimentos contaminados, como no caso o botulismo, beleza? Então a gente tem aí as vias de transmissão. Então, olha só, nós começamos estudando as doenças pelo agente etiológico, pelo causador. É vírus, bactéria, protozoário, fungoveno. Agora não. Agora eu vou selecionar aquelas mesmas doenças que a gente viu, só que de acordo com a via de transmissão. Beleza? Então vamos começar com essa via mais fácil. Aquela lá, o cara está tranquilo, nariz escorrendo, aquela coisa toda, né? Normalmente o nariz escorrendo, o cara daquela, né? Aí vem o outro, e aí, onde é que fica aí a avenida tal? Você, ali, muito obrigado, né? Dá a mão para ele assim, como é que vai, cumprimento. Então, quando a gente fala em gotículas, pode ser pelo espirro, pode ser pelo toque, né? A transmissão direta, ok? Pela tosse, e aí a gente tem essa transmissão direta. Então, vamos começar com ela mesma, né? Então, aí, doenças com a transmissão direta, gotículas de saliva, que podem diretamente mesmo ou através aí da mão, até de objetos, ok? Por isso que lavar a mão é sempre importante. Vamos lá. Sarampo, catapora, cachumba, rubéola e poliomielite. Estas doenças que a gente colocou aqui, deixa eu ver aqui, ó, mais essas 3. Então, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, poliomielite, gripe, mononucleose e a herpes. A mononucleose é uma doença não tão conhecida, né? Mas é uma virose. Então, todas essas aqui são viroses. Então, aqui nós temos viroses, ok? Doenças transmitidas, causadas por vírus, ok? E gotículas de saliva. E aí a difteria, coqueluche, tuberculose, pneumonia e meningite, ok? Então aqui a gente podia ter colocado até aqui a hanseníase, tá? Essas doenças aqui são doenças causadas por bactérias, ok? Então aqui a gente tem doenças causadas por bactérias. Então, basicamente, essas que têm transmissão direta podem ser causadas por vírus ou por bactérias, mas a transmissão aqui que nós estamos vendo é por gotículas de saliva. Dá uma olhadinha aqui. Muito bem, dessas doenças aqui, se elas são transmitidas por gotículas de saliva, então qual seria, e aí é importante a gente pensar nisso, qual que seria a prevenção para elas? É claro que o Enem não vai cobrar de você o tratamento, né? Até porque muitas dessas doenças, elas não têm um tratamento. Virose, por exemplo, a própria gripe, o tratamento dela é muito mais pela sua imunidade do que o tratamento, você pegar e matar o vírus. Existe hoje alguns medicamentos até muito avançados, no caso do H1N1, né? Ocorreu aí o desenvolvimento de alguns medicamentos específicos para essa virose, até mesmo para a AIDS, né, virose. Mas, em geral, as viroses, o organismo mesmo é que vai, né, se imunizando ao longo do processo da doença. Então, nesse caso, o melhor é prevenir. E qual seria a prevenção para essas doenças? Bom, quando a gente fala da gripe, a prevenção é sempre isso. Dependendo do caso, isolamento do indivíduo doente para que ele tenha contato, para que ele não tenha contato com outras pessoas. Isso foi uma doença muito grave e tal. Agora, basicamente, lavar as mãos. Então, lavar as mãos antes de almoçar, antes de jantar, né? Então, a gente sai do banheiro. Lavar as mãos sempre é uma boa medida preventiva, higiene pessoal. Agora, uma outra medida preventiva, uma outra profilaxia para essas doenças é a vacina. Você saberia me falar dessas doenças que eu coloquei aqui, quais vão ter vacina? Então, vamos lá então. Vai aparecer uma setinha vermelha para todas aquelas que têm vacina. Então, sarampo tem vacina, catapora, cachumba, rubéola, uma vacina inclusive para as mulheres, né, porque ela pode ser transmitida da mãe para o bebê. A poliomielite, todo mundo já tomou, quando criança aí, o Zé Gotinha. A gripe hoje tem vacina, embora todo ano a vacina da gripe precisa ser atualizada, porque o vírus ele é um subtipo diferente, ok? A difteria, coqueluche, tétano-difteria e coqueluche, é uma vacina só, uma tríplice bacteriana. A tuberculose, que é a BCG, e a gente tem a meningite também, ok? Então, essas doenças cuja transmissão
é através de gotículas de saliva. Temos algumas causadas por bactérias, outras causadas por vírus, e essas aí que eu coloquei, que são doenças que têm vacina. E é importante, porque saber se uma doença tem ou não vacina faz parte, inclusive, da sua cidadania, né? Então, a gente precisa estar aí com a carteirinha, né, com a cartelinha de vacinas em dia. É fundamental isso. E para quem é pai e mãe, precisa manter a vacina em dia das crianças, ok? Beleza? Bom, aqui, inclusive, a vacina da catapora, eu vi aí um anúncio foi acho que essa semana mesmo. A vacina da catapora era uma vacina, basicamente, que ela, um dia precisava comprar ela. Só aparecia aí em clínicas particulares, em laboratórios particulares. Hoje não. Parece que os postos de saúde públicos vão disponibilizar aí a vacina para a catapora, ok? Então vamos lá. Segunda via de transmissão, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E essas aí, todo mundo sabe qual é a melhor forma de prevenir. Mas antes de falar da prevenção, vamos ver quais são elas. Primeiro, AIDS, herpes. Embora a herpes possa ter um subtipo de vírus da herpes que acomete os lábios, né, a herpes labial, até mesmo a herpes óssea, que aparece em vários lugares do corpo, temos também a herpes genital. HPV. O HPV causa o câncer no colo do útero, então é uma doença importante, aí depois a gente vai falar da medida preventiva para ela. A hepatite B são doenças sexualmente transmissíveis, e essas doenças aqui são doenças causadas por vírus, ok? Aí nós temos a sífilis, gonorreia e as diversas clamídias, mas sobretudo a sífilis e a gonorreia, né, bactérias. Bom, além dessas, a candidíase, que pode ser sexualmente transmissível, é causada por um fungo, né, a cândida, mas ela não necessariamente é transmitida só pela relação sexual. Ela pode ser aí transmitida pelo uso de uma toalha de uma pessoa contaminada, ou às vezes em vestiários, banheiros públicos, enfim. E ela sempre aparece quando a imunidade, normalmente das meninas, né, das mulheres, está mais baixa. E aí é bom lembrar da tricomoníase, que eu tinha falado para vocês. A tricomoníase é uma protozoose sexualmente transmissível, né? Onde até o homem é um portador assintomático. Então, vamos voltar aqui a essas doenças que são sexualmente transmissíveis. Eu quero que vocês aí me deem a dica. Quais delas, ou qual é a melhor medida de prevenção para elas? É isso aí, já pensou certo. É o uso do preservativo, da camisinha. Seja essa camisinha masculina ou feminina. A camisinha, além de ser um bom método anticoncepcional ou um método contraceptivo, a camisinha masculina e feminina, elas previnem contra as doenças que são sexualmente transmissíveis, ok? Muito cuidado com uma coisa. Não achem, e isso é uma dúvida muito comum, e às vezes até um erro bobo, né? Que uma mulher que toma anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, ela está se prevenindo para as doenças sexualmente transmissíveis? Por favor, gente, não vamos confundir isso. Pílula anticoncepcional é só um método químico, né, de evitar a gravidez. Não tem nada a ver com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ter muita atenção com isso, ok? A única maneira de se evitar a doença sexualmente transmissível com um método contraceptivo é a camisinha, masculina ou feminina. E aí também existem outras formas, que aí a questão da promiscuidade, evitar a promiscuidade, né? Enfim, o comportamento sexual de risco. Mas a camisinha, fundamental, né, na prevenção, na profilaxia das DSTs, ok? Vamos passar para mais uma via de transmissão. Aí, opa, espera aí um pouquinho, isso aí, deixa na tela. Só para lembrar aí, a hepatite B, ela tem vacina, né? Nesse caso aqui, eu queria lembrar para vocês, eu vou colocar uma setinha aqui agora, artificial, minha mesmo, eu estou fazendo para vocês, o HPV. O HPV, que causa o câncer no colo do útero, tem uma vacina, né? Uma vacina aí, no caso, para as meninas que estão atingindo aí a idade sexual. Então, para evitar o câncer no colo do útero. Uma outra forma de prevenção do câncer do colo do útero é analisar, é fazer uma análise se a mulher tem ou não o HPV. E aí, através de um exame ginecológico chamado Papa Nicolau, ok? Não, presta atenção, nunca existiu nenhum Papa Nicolau na história da Igreja Católica, né? Não vamos confundir as coisas. Isso aí é um médico grego, o Papa Nicolau é um exame ginecológico chamado Papa Nicolau, onde se faz, então, a coleta de muco cervical, no caso na vagina, para poder identificar a presença de um ou outro tipo
do vírus HPV e aí sim começar os exames com maior frequência ao ginecologista. Mas hoje tem uma vacina, mas a vacina é importante, mas o exame Papa Nicolau também, ok? Então vamos lá? Vamos para a próxima via de transmissão, seria as doenças de veiculação hídrica. Essa forma de transmissão é uma forma muito comum, sobretudo em países subdesenvolvidos, em países mais pobres, onde existe a falta de saneamento básico. Então a gente tem como viroses a hepatite A. O rotavírus, deixa isso aqui, vamos pensar apenas aqui na hepatite A e no rotavírus, ok? Como viroses, beleza? Então são viroses. Aí a gente tem então aqui as bacterioses, cólera, gastroenterites em geral, febre tifoide e a leptospirose. No caso da leptospirose, o indivíduo ele pega na pele, é a doença das enchentes, ele tem um ferimento na pele, e aí a urina do rato sobe aí com as enchentes e acaba, então, a bactéria acaba penetrando em algum ferimento desse indivíduo. Mas a cólera, as gastroenterites e a febre tifoide, essas sim são doenças bacterianas que são através da ingestão da água contaminada ou algum alimento que tenha sido lavado com água contaminada ou irrigado, uma hortaliça, por exemplo. Nós temos as protozooses, então aqui as protozooses, amebas Giardia-Ballantidium, amebias Giardia, então aqui são protozoários. Muito bem. Dessas aqui a gente ainda pode falar aqui da esquistossomose, cisticercose, ascaris, arumbriga e o oxiurus, que são verminoses, Então aqui são os vermes, ok? Muito bem. Eu queria deixar uma coisa assim bem clara para vocês. Quando o indivíduo se contamina com hepatite A, rotavírus, ele ingere o próprio vírus, ok? Então, é a ingestão do próprio vírus. Quando ele tem aí cólera, ou as gastroenterites, febre tifoide, ele vai ingerir a própria bactéria. No caso da amebíase, giardíase e a balanitidiose, é a ingestão de cistos. Então, no caso, é através dos cistos que contaminam a água ou os alimentos que o indivíduo vai ingerir. No caso das verminoses, é a ingestão dos ovos. Lembrando aqui que a esquistossomose é a larva cercária que penetra na pele. Mas dessas três aqui embaixo são os ovos, que vão aparecer através do alimento contaminado ou a água contaminada. Beleza? Qual é a melhor forma de prevenir doenças de veiculação hídrica? Qual é a melhor? Ferver e filtrar a água de consumo. Fundamental. A água tem que chegar filtrada, clorada muitas vezes, fluoretada. Então, uma água de qualidade, uma água potável de qualidade. Em segundo ponto, além disso, saneamento básico. Mas não adianta só ter rede de esgoto. É fundamental que as cidades tenham uma estação de tratamento de esgoto. Ok? Então, fundamental o saneamento básico. E aí existem outras, lavar bem os alimentos, frutas, verduras, legumes, Tem a questão, aí eu acho que vale a pena, da higiene pessoal. Saiu, mesma coisa. Resíduos fecais podem estar no ambiente, contamina a mão, o indivíduo põe a mão na boca e se contamina. Então, a higiene pessoal, medidas preventivas. E para a gente raciocinar, então, em cima das medidas preventivas, nós precisamos saber qual é a via de transmissão da doença. Beleza? Ok? Vamos em frente. Alguma dúvida aí, gente? Qualquer coisa, me fale aí. A hepatite A é uma doença que tem vacina. É bom lembrar isso aí. Doenças transmitidas por insetos. E agora? Será que vocês lembram de alguma? Claro, sem ser a dengue, E aí eu vou voltar para aquela pergunta inicial. Nós temos então aí as doenças que são transmitidas por insetos. Quais são elas? Dengue e febre amarela. Não confunda as duas, dengue e febre amarela. São viroses. E aí eu vou voltar naquela pergunta inicial. Volta aqui para a minha câmera, por favor. Inicialmente eu falei para vocês, quem é o causador da dengue? Aí o cara falou assim, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti não é causador da dengue. O Aedes aegypti transmite a dengue. A dengue é causada por quem? Por um vírus. É o mesmo vírus da febre amarela? Não. Não é o mesmo vírus da febre amarela. O vírus da dengue é um, da febre amarela é outro. Beleza? Mas a febre amarela e a dengue são transmitidas pelo mesmo inseto vetor? Sim, o Aedes aegypti. Ok? Então, vejam, são duas viroses causadas por vírus diferentes, transmitidas pelo mesmo inseto,
Portanto, a gente pode pensar que a transmissão, quer dizer, que a medida de prevenção é a mesma, ou seja, combate ao vetor, combate ao Aedes aegypti. E a gente vai depois falar um pouco mais sobre isso. Mas tem uma questão, depois a gente vai ver. A febre amarela tem vacina, a dengue não. Beleza? Será que tem alguma bacteriose que pode ser transmitida por inseto? Vamos lá? Tem ou não tem? Duas aí. Peste bubônica e o tifo. A peste bubônica e o tifo são duas bacterioses. Vou colocar aqui o B de bactérias. Então, qual é o transmissor da peste bubônica? Então, são causadas por bactérias, mas transmitidas por insetos vetores. A peste bubônica pela pulga, a pulga do rato. E o tifo pelo piolho. Né? E às vezes até carrapato, mas o tifo basicamente é pelo piolho. O piolho é um inseto, ok? Vamos lá. Malária, doença de Chagas, leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. Então nós temos agora 4 doenças muito comuns, né? São doenças importantíssimas essas 4 doenças. Todas elas causadas aqui, vou colocar um P, de protozoários. A malária é causada por um mosquito muito parecido com o mosquito da dengue e da febre amarela. Não é o mesmo. Aqui é o Aedes aegypti, aqui é o Anopheles. Ok? A doença de Chagas não é mosquito, é o barbeiro. A leishmaniose, agora eu vou fazer uma divisão aqui dentro dessas que são causadas. A leishmaniose e a tegumentar são 2 doenças muito importantes, principalmente nas cidades, na zona urbana. A leishmaniose visceral tem um reservatório que são os cães, são os canídeos, cachorro. A leishmaniose tegumentar, os roedores, no caso o rato. Mas as 2 são transmitidas pelo mesmo inseto. Né? Um inseto chamado mosquito pólvora ou mosquito palha, também conhecido como birigui em algumas cidades, mosquito pequenininho. Mas, e aí a gente precisa lembrar, esses mosquitos não têm nada a ver com os mosquitos que transmitem a dengue e a febre amarela. Em caso, os mosquitos que transmitem a dengue, a febre amarela e, no caso, a malária, os criadouros, ou seja, a fêmea bota o ovo na água. Aí o ovo se transforma na larva, a larva se transforma numa pupa e aí a pupa vira o mosquito adulto. Então, quer dizer, ao eliminarmos os criadouros aquáticos deste inseto, nós estamos basicamente erradicando a doença. Porque se não existe mosquito, não tem como transmitir a dengue, nem a febre amarela e nem a malária. Entretanto, o mosquito da leishmaniose, ele não se reproduz em ambiente aquático. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Esse mosquito, fala a verdade, é muito difícil achar aonde está a larva desse mosquito. Mas sabe-se que é na matéria orgânica, não é na água. Então, se cair leishmaniose para vocês, tudo bem. É combate ao vetor? É combate ao mosquito? Sim, pode ser. Mas não eliminando criadouros aquáticos. Criadouros aquáticos valem para dengue, para febre amarela e para malária. Beleza? Vamos responder uma pergunta antes de dar sequência. Pode passar essa pergunta aí. Beleza. Então, vamos lá. Pergunta do Pablo. Olá, professor Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Pablo? E aí, como é que estão os estudos? Beleza? 21 anos e até hoje nunca tive catapora. Isso pode ser uma espécie de problema futuramente? Bom, a catapora, ela pode ou não pode. Então, quer dizer, nós não temos esse problema. Se você nunca teve catapora, beleza. Quando a gente é criança, a gente tem um pouco mais de sensibilidade e às vezes até uma resistência menor em muitos casos. Mas, enfim, já passou a fase infantil, né? Aquele convívio que a gente tinha com aquele tanto de criança e tal, a gente já não tem mais. E se por acaso você tiver catapora, provavelmente você vai passar nela muito bem, ok? Então, fica tranquilo. Se não teve, tá bom. Quem teve, tudo bem. Quem não teve, ok também. Então, não é a questão, beleza? Fica tranquilo. Hoje tem uma vacina, mas é uma vacina indicada para criança mesmo. Porque para as crianças, a catapora é mais importante, né? Então, quer dizer, os efeitos, as consequências, os sintomas da catapora é muito mais grave para uma criança do que para um adulto, beleza? Fica tranquilo, amigo. Preocupa mais com a dengue do que a catapora. A dengue, ela deixa o cidadão ficar ruinzão, beleza? Vamos lá, então. Continuamos aí. Doenças transmitidas por insetos são essas aí. Então, eu coloquei viroses, bacterioses e aqui, no caso, as protozooses. E aqui, rapaz, até deu fiz um círculo aqui, ficou ruimzinho, mas acho que dá para ler, tá?
filariose. Está vendo aqui embaixo? Ó? Vou colocar um quadrado nela. Ó. Filariose, conhecida como elefantíase. Transmitida por um mosquito. Esse sim, também tem o seu criador, o criadouro em ambientes aquáticos. É o Culex, é o pernilongo. Ok? Só que essa doença filariose, vou colocar um V aqui, não de vírus, um V de verme. Então, vou colocar um VE aqui, que é um V de verme. É uma verminose a filariose. Ok? Vamos em frente? Qual a melhor forma de prevenção dessas doenças? Vai depender. Mas, basicamente, se a gente tiver que falar uma prevenção, uma medida preventiva que possa abranger todas essas doenças, é o combate ao vetor. Ok? Combate aqui o mosquito aquático, no caso da dengue, febre amarela e o Culex. Combate, no caso, o piolho, no caso aqui o carrapato, né? E ali a pulga do rato, é importante esse combate, sobretudo com esses hospedeiros, a questão dos ratos e a pulga do rato aqui da peste bubônica, né? E no caso aqui também da doença de Chagas, é o combate ao vetor por conta do barbeiro, né? E aí, leishmaniose. Então, como combater? Como controlar esses insetos? Se o inseto ele tem um criador aquático, eliminar esses criadores aquáticos. É o que a gente faz com a dengue, a gente está cansado de ver isso na televisão, os meios de comunicação, isso vem na nossa própria casa ali, os vasinhos de planta, etc, etc. Pneu, aquela coisa, caixa d'água, depois a gente vai falar isso aí. Beleza? Muito bem. Telas nas janelas, repelentes. Telas nas janelas, repelentes. E a gente pode pensar aí, no caso, né, os repelentes vela, de citronela, qualquer coisa por aí, essas telas nas janelas ajudam bastante. Também aqueles repelentes que a gente tem aí, sem inseticidas, na tomada, ou provavelmente os inseticidas mais comuns. Beleza? Vamos para frente. Opa, lembrando ali, a febre amarela tem vacina. Lembra, febre amarela tem, dengue não. Tá? Leishmaniose visceral. O problema da leishmaniose visceral é porque em muitas cidades, né, o controle de zoonoses recomenda sacrificar o animal contaminado. E como é o cachorro, as pessoas têm muita resistência, no caso, em sacrificar o seu animalzinho. E aí a gente já tem aí o desenvolvimento de uma vacina para a leishmaniose visceral. Uma vacina para o cachorro, tá? Uma vacina para o cachorro. No caso da raiva, que é uma virose, né? Lembra que a raiva ela é transmitida pela mordida do animal. A leishmaniose visceral precisa do inseto picar o cachorro e picar o ser humano. Então, não confunda isso não. Né? Ok? E aí, tanto uma quanto outra pode ter vacina para o animalzinho, para o cachorro. Ok? Vamos para frente. 5 doenças transmitidas por sangue contaminado. E aí, seringas, transfusões, objetos. Com a questão da AIDS, o problema de contaminação nos bancos de sangue diminuiu muito. Hoje os bancos de sangue têm um controle de qualidade muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Né? Então a gente tem aqui as viroses, hepatite C e a AIDS. Então, viroses. Lembrando que a hepatite é uma doença silenciosa, ela está com o fígado, às vezes o indivíduo não sabe, né? Começa a desenvolver uma cirrose e tal. Então, sangue contaminado, e aí questão, cuidado com objetos cortantes, né? Agulhas de tatuagem, a introdução de piercings, essas coisas que a gente está vendo hoje aí na moda. Então, muito cuidado com isso. A sífilis, que é uma doença causada por bactéria, a gente já viu, pode ser sexualmente transmissível, mas também pode transmitir pelo sangue. A malária e a chagas são transmitidas por insetos. Mas como o sangue tem o parasita, através da transfusão de sangue, esses protozoários também podem ser transferidos de um indivíduo para o outro. Então, uma boa profilaxia para essas 3 doenças: controle de qualidade dos bancos de sangue, esterilização desses materiais pérfuro-cortantes, né? Um rigor muito grande de biossegurança nos laboratórios. Transmissão vertical ou congênita. Aí nós vamos falar de doenças que são transmitidas da mãe para o bebê. A gente sabe de cara que a AIDS pode ser. Né? Existe uma chance da mãe transmitir o vírus da AIDS para o seu bebê. E o vírus da AIDS, ele pode ser transmitido, às vezes até na amamentação, na hora do parto ou na amamentação. Isso vai depender muito da carga viral que a mulher tiver. Se a mulher tem muito vírus ou menos, então ela pode baixar a carga viral tomando um desses medicamentos do coquetel da AIDS. A hepatite B também é uma doença transmitida da mãe para o bebê. E a rubéola.
Só que a rubéola tem vacina, é bom lembrar isso. Né? Então, as mulheres tomam vacina para evitar que o vírus seja transmitido da mãe para o bebê. Vamos circular aqui, então, as doenças. Vou colocar aqui para vocês. Volta aqui para o telão. É isso. Aqui, então, a gente tem, ó, são viroses. Ok? A rubéola transmitida por gotículas de saliva, vocês lembram lá, né? A AIDS é uma DST, a hepatite também é uma DST, mas pode também ter a transmissão congênita, a transmissão vertical aí. A gente tem, então, a sífilis, que a gente já viu que pode ser transmitida pelo sangue, também pode passar via placenta, né? Uma bactéria, e além de ser uma DST. E aí, a toxoplasmose. Conhecida a doença do gato, né? A doença do gato, que é um protozoário. Então, importante lembrar a toxoplasmose, gente. Toxoplasmose é uma doença que pode ser transmitida da mãe para o bebê, através dessa via placenta, através da transmissão vertical. Beleza? Qual a melhor forma de prevenir essas doenças? São os exames pré-natais. Então, o exame pré-natal é muito importante. Né? Então, ele vai diagnosticar e aí a orientação da gestante é tudo de bom. Ok? Então, vamos em frente. Bota aí no telão para a gente. E aí? Aí. Conhece esse mosquito aí? Já foi apresentado para ele? Assim, cara a cara? Conhece ou não conhece? Quem é esse mosquito? É o Aedes aegypti. Bom, o que a gente vê é que as questões sobre dengue, elas têm caído direto em tudo que é vestibular e também no Enem. Né? Bom, por que a dengue está caindo? Por quê? Porque a prova do Enem, ela trata de assuntos com mais relevância. São assuntos que tratam de importância epidemiológica. Né? São doenças com importância epidemiológica. A gente vê quantos e quantos, né, milhares de casos a gente tem de dengue em todo o Brasil. Né? Então, eu vou apresentar para vocês uma questão sobre a dengue. E eu queria refletir com vocês sobre isso aí. Vamos lá. Primeiro, antes da questão, outros mosquitos transmissores aí. Eu falei para vocês do Anófeles, também conhecido como mosquito prego, né? Esse mosquito aqui, ó, esses dois, eu vou voltar aqui para vocês, eles têm aqui como criadouro da larva a água. Água parada, aquela coisa toda. Né? O Culex, o Anófeles, então aqui trata-se da malária, né? Que é uma protozoose. Culex elefantíase ou filariose, né? Então aqui é uma protozoose e aqui é uma verminose, ok? Um verme aqui. Um verme que é transmitido por um inseto, ok? E aqui do lado de cá, a lutsomia. Aonde que esse mosquito fica? Aonde é que a larva desse mosquito fica? É difícil, a gente não sabe. E a doença que transmite, a gente acabou de falar, é uma protozoose, que é a leishmaniose. Escrever nesse negócio aqui é difícil, viu, gente? A letra está feia assim, mas é um quadro digital, alta tecnologia para vocês aí. O professor aqui, a gente acabou o giz, acabou o giz, acabou a caneta, agora a gente escreve aqui na canetinha digital. E às vezes essa letra não fica tão boa não, beleza? Desculpa qualquer coisa, mas é uma alta tecnologia para vocês aí, beleza? Espero que vocês estejam gostando da transmissão, tá? Se quiser perguntar de novo, pode mandar para a gente aí. Então, esses são outros mosquitos transmissores de doença. Então, não confundam o causador da doença com o transmissor da doença. O mosquito transmite o vírus, a bactéria, o protozoário ou o verme, causam a doença. Então, uma coisa é o parasita, outra coisa é o transmissor. Muita atenção nisso aí. Uma bobeirinha dessa numa prova, não dá para errar, né? Bom, se vocês conhecem esses transmissores, eu queria ver se vocês conhecem outros vetores de doença. Olha só, coloca na tela para a galera aí, olha aí. Outros vetores de doenças. Bem, nós já falamos nesse cara aqui da esquerda, no barbeiro, que é o transmissor, deixa eu voltar aqui, ó, é o transmissor da doença de Chagas, uma protozoose.
Quem é esse número 2 aqui? É o piolho. Né? Tá aí o piolho, transmissor da tifo. Ok? Aqui a gente tem uma pulga, que se for a pulga do rato, vai transmitir a peste bubônica. Aí um carrapato. Esse carrapato aqui é danado. Eu não falei nele até agora, eu não citei essa doença. É uma bactéria, uma rickettsia, que causa uma doença chamada de febre maculosa. Olha que nome doido isso aqui, maculosa. Malucosa não. Paga isso aqui. Maculosa, hein? Vamos ver aqui, ó. Maculosa. Aí. Febre maculosa. Ele transmite a febre maculosa. E a febre maculosa é causada por uma bactéria. Lembra? Chagas é um protozoário, tifo é uma bactéria, peste bubônica é uma bactéria, a febre maculosa é uma rickettsia, vamos colocar aqui com uma bactéria. E esse caramujinho aqui? Quem lembra que doença é? Aí, quem falou esse nome aqui, ó, xistose, ou esquistossomose, né? É o caramujo conhecido como Bionfalaria. Aí é o gênero dele, ó, vou grifar porque é um nome científico, vou colocar aqui Bionfalaria sp, né? Existem 3 espécies, Bionfalaria stramínea, glabrata e tenagófila. A xistose, que é uma verminose, beleza? Então, esses aqui são outros vetores. Não são causadores das doenças, são vetores das doenças. Então, é importante essa distinção, beleza? Sequência para vocês. E agora a gente tem aí uma questãozinha. Mas antes da questão, vamos dar uma lida nesse texto aí, ó. A dengue. Eu estou dando ênfase na dengue porque a dengue está sendo, além de ser uma doença hoje com controle nas grandes cidades, bem difícil, olha só, considera-se epidemia quando a quantidade de pessoas infectadas ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro a 21 de abril de 2011, então esse dado aqui já está defasado, ó, mas eu coloquei assim mesmo, só para você ter uma ideia, né? Houve 50 mil casos da doença em 12 mortes. Né? O grau de letalidade, de óbito da dengue tem sido 5%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Então não é à toa que a dengue tem caído em tudo que é vestibular, a dengue tem caído no Enem direto. Nós precisamos lembrar disso aí. Causada por um vírus, não tem vacina, transmitidas por um inseto, o Aedes aegypti. Voltamos agora e vamos ver uma questão sobre a dengue e também a febre amarela. A imprensa brasileira noticiou o aumento da incidência de dengue em diversos estados brasileiros. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a existência de uma epidemia de febre amarela em alguns municípios do estado. Em relação a essas duas doenças, muito bem. Então aqui é justamente aquilo que eu falei para vocês. Eles vão falar alguma coisa que tem a ver com a dengue, né? E colocar a febre amarela para a gente reconhecer aí a diferença e também as semelhanças entre essas duas doenças. Então, em relação a essas duas doenças, letra A, a campanha de vacinação promovida pela Secretaria de Saúde para combate à febre amarela vai reduzir também a incidência de dengue. Galera, vacinação para a febre amarela tem? Tem, ok. A vacina é boa para a febre amarela. Mas ela vai reduzir também a incidência de dengue? Não. A vacina só serve para a febre amarela, mas não serve para a dengue. Então, essa alternativa A não está boa, ela está errada. Letra B. Ambas são transmitidas pelo mesmo vetor. Certo ou errado? Ok, o Aedes aegypti. E aumentam sua incidência no mesmo período do ano. Por quê que elas aumentam a incidência no mesmo período do ano? Duas coisas. Chuva mais calor. Chuva, aparece um monte de criadouro. Aí vem as calhas das casas, os vasos de plantas,
Imagine se o pessoal coloca muito lixo no quintal, aí tem aquele tanto de lixo, sempre tem um criador ali. Então tem a ver. E no calor, porque aumenta a temperatura, favorece a eclosão dos ovos. Os ovos muito resistentes deste inseto. Então a letra B está correta. Vamos ver por que a C e a D não estão boas. Letra C. As medidas preventivas adotadas para evitar o ressurgimento da dengue e da febre amarela são as mesmas? Praticamente sim. Com exceção que a febre amarela tem o quê? Vacina. A febre amarela tem vacina e a dengue não. Então não dá para marcar C, porque as medidas preventivas adotadas, para o ressurgimento das duas não são as mesmas. Praticamente as mesmas, com exceção da vacina, que é uma medida preventiva, sim, é uma profilaxia. Letra D. O mesmo vírus é responsável pelo surgimento de ambas, que se distingue por seus sintomas nos indivíduos? Na verdade, o vírus da dengue, o próprio vírus da dengue é um. O vírus da febre amarela é outro. Então, são dois vírus diferentes. Lembrando que a dengue, ela tem até vários subtipos de vírus. Vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, vírus, a dengue hemorrágica, etc. Então, não. Uma doença causada por um vírus e a outra por outro vírus. Ok? Então, a resposta é aquela lá sim. Vou voltar lá para você ver. Ó. Bota lá no telão para os meninos. Aí. A campanha, ambas são transmitidas pelo mesmo vetor e aumenta a incidência ao longo do ano. Ok? Aí está tudo certo. Não tem problema. Beleza? Como controlar as doenças transmitidas por mosquitos? A gente já falou, mas eu vou insistir nisso com vocês. Eliminar criadouros com água parada, tais como as calhas, lixos, vasos, pneus, etc. Tampar as caixas d'água. Pode sim ter uso de inseticidas, aquele fumacê, não é grande coisa, aquilo ali não ajuda quase nada, mas tem, é uma outra forma. A doença está tão... uma quantidade de pessoas infectadas é tão grande que tem que fazer de tudo. Usar repelentes, instalar telas nas janelas, aqueles mosquiteiros também ajuda muito. Aqueles mosquiteiros, inclusive nas crianças, nos bebezinhos, é bom colocar ali um mosquiteiro sim, e evitar isso aí. Então, a maneira de controlar isso aí. Galera, doenças não parasitárias. Nós estamos falando aqui, volta aqui para mim um pouquinho, por favor. Nós estamos falando aqui de doenças parasitárias. Beleza, a gente falou de um monte de doença, vírus, bactéria, protozoário, fungo e verme. Beleza. E doença que não é parasita? Que doença que não é causada por parasita? Que doenças são essas? Quais são essas doenças? Nós vimos naquela música lá do Titãs. Algumas doenças são causadas por... São consideradas doenças, mas não tem nenhum parasita envolvido. Então, eu vou passar para vocês aqui uma lista e a gente vai discutir um pouquinho dessas doenças que não tem parasita. Existem outras causas. E quais são essas causas? Vamos começar ali. Comecei com essa aí chamada hemeralaupia. Hemeralaupia, problema de vitamina A e xeroftamia, secura nos olhos. No caso, essas duas doenças é por carência nutricional da vitamina A, certo? Uma é um problema aí de enxergar, de cegueira noturna. A outra, secura nos olhos. Então, carência nutricional, vitamina A. Beriberi, B1. Anemia perniciosa, é um tipo de anemia, mas não tem nada a ver com a anemia que a gente viu de nutricional, a B12. Aliás, a anemia tem um monte de tipo, escorbuto, falta de vitamina C, o raquitismo e osteomalácia, aí já é um problema de vitamina D. Muito bem, então essas doenças que eu coloquei inicialmente para vocês aí, até a pelágra, falta de vitamina PP, vou voltar aqui, essas estão relacionadas à carência alimentar de determinadas vitaminas. Vitamina A, B, C, D, PP e por aí vai. E existem outras. É bom dar uma revisão em vitamina depois, hein, galera? Vamos lá. Anemia ferropriva, esse nome aqui é anemia de ferro. O cara não comeu, não comeu esse elemento químico aqui, ferro. Não comeu feijão e outras... Então,
Então, anemia. Diferente dessa outra anemia aqui. Aqui já é carência de vitamina B12. Aqui é carência de ferro, do mineral. Aí a gente tem a desnutrição de uma forma geral, né? Vamos dizer que é uma desnutrição não seja uma doença, mas ela pode provocar, e ela provoca vários sintomas que podem, inclusive, levar a um problema de imunidade para os indivíduos. Ok? Então, doenças que não são parasitárias. São doenças, beleza, mas não tem nenhum parasita envolvido nisso aí. A relação que ela tem é com deficiência nutricional. Beleza? Existe um outro grupo de doenças que aí, vamos ver aí, nanismo, gigantismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, né? Osteoporose, diabetes mellitus, diabetes insípidos. Vamos ficar por enquanto com essas aqui. Essas todas, até aqui, vocês devem ter estudado como doenças por questões de hipo ou hiperfunção de uma determinada glândula. Ou seja, o excesso ou a falta de hormônios. Então, são doenças relacionadas com hormônios, doenças hormonais. Ok? Ou porque produziu demais, ou porque produziu de menos. Né? Aqui, o hipo e o hipertiroidismo. No caso, o hormônio da tireoide, as tiroxinas. Ok? Beleza, vamos lá. Agora vem, vou botar aqui, hemofilia, daltonismo, anemia falciforme, fenilcetonúria. Essas doenças, eu vou colocar mais uma aqui, ó, duas, e galactosemia. Estas doenças aqui tem a ver com isso que eu vou fazer para você, ó. Lembra disso aqui, meu amigo? Né? E aí? Tá lá um lembra ou seja, estas doenças são doenças hereditárias ou doenças genéticas. Essas são doenças genéticas. A hemofilia e o daltonismo são duas doenças hereditárias cujo o gene se localiza no cromossomo X, numa região que não existe no Y. Né? Ou seja, é uma doença ligada ao cromossomo X, ou uma doença ligada ao sexo. Ok? Então é importante diferenciar. Doença genética, doença hereditária, não é parasitária. Então não tem nenhum parasita envolvido nisso aqui, não. Né? São doenças hereditárias. A gente pode falar também da anemia falciforme, é um outro tipo de anemia. Né? A gente viu a anemia perniciosa, B12, vitamina B12. A anemia em si, ferropriva, que é por falta de ferro, do mineral ferro. E agora, a anemia falciforme, aonde a hemácia, vou fazer um desenho aqui para você, ó. Aonde a hemácia, né? A hemácia globosa, assim. Um indivíduo que tem um problema na hemoglobina, a hemácia fica em forma de foice. Né? E aí a gente vai ter os tipos. O indivíduo pode ser Hzão, 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 Hzinho, ou Hzinho, Hzinho. No caso, então, se ele for, né, homozigoto, no caso, homozigoto excessivo, é uma doença letal. Uma doença letal. Aquele tem a doença, mas vive, e aquele não tem a doença. Ok? Então, aí já é uma doença que tem causas hereditárias, causas genéticas. Não confunda. Ok? Vamos em frente? Aí a gente tem a fibrose cística, a galactosemia. E essas doenças, como a gente falou na aula, acho que de segunda-feira, são doenças que podem ser identificadas, podem ser diagnosticadas precocemente, através do teste do pezinho, a fenilcetonúria. E aí sim, o indivíduo pega e vai tomar as providências para aquilo. São doenças hereditárias. São doenças nutricionais, carências nutricionais, doenças genéticas e aqui, no caso, doenças por problemas hormonais. Ok?
Doenças não parasitárias, ainda existem algumas outras, e eu vou listar aqui para vocês. O câncer, as doenças cardiovasculares, as artrites e artroses, Parkinson, o Alzheimer, esclerose múltipla, enfisema pulmonar, por exemplo, e a trombose. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, essas doenças aqui eu vou falar. O câncer. Qual é a causa do câncer? O câncer pode ter um componente genético? Pode. O câncer pode ter um parasita? Pode, o HPV. Certo? O câncer, ele tem causas que muitas vezes tem um componente genético e tem um componente comportamental. O cara é fumante, fuma demais, então, tal, desenvolveu câncer. Tem alguma atividade, mexe, o trabalho dele mexe com alguma toxina, alguma substância tóxica. E ainda mais, um indivíduo ele recebeu radiação, né? Pode desenvolver câncer. No caso, seja por radiação, e aí no caso a radiação na energia nuclear, ou radiação solar, câncer de pele. Beleza? Então, as causas do câncer são várias. Tem um componente genético, tem um componente físico, tem um componente biológico e pode ter um componente químico. Mas, basicamente, qualquer câncer, ele se caracteriza por um processo anormal da reprodução celular. Por isso que os tecidos que têm maior possibilidade de apresentar um tumor são tecidos que têm uma atividade celular, de divisão celular muito alta, como a pele, né? Como os ossos. São tecidos que têm uma atividade celular, né? O tecido sanguíneo, né? Onde se produz as células sanguíneas na medula óssea, no caso da leucemia, ok? Então, câncer. As doenças cardiovasculares são doenças, e aí nós temos que pensar num conjunto de causas. E aí, vamos lembrar, o indivíduo fuma, é estressado, come muita gordura, certo? E tem um componente genético envolvido nisso. E aí, doenças cardiovasculares. É o que mais mata seres humanos em todo o planeta Terra. São as doenças cardiovasculares, os infartos e por aí vai. Artrites e artroses, né? Doenças como Parkinson, Alzheimer, a esclerose múltipla, que muitas vezes têm componentes genéticos e são doenças degenerativas e progressivas. Doenças que têm uma progressão ao longo da vida e cuja causa ainda não foi bem elucidada. O próprio Alzheimer, né? Existem problemas para identificar qual a causa do Alzheimer. Né? Então, são doenças degenerativas, que podem ser neurodegenerativas ou não, né? E progressivas, ou seja, eles vão ficando pior ao longo da vida. Beleza? E aí temos aí o enfisema pulmonar, causado também pelo tabagismo, né? A trombose, por um problema de coágulos, o indivíduo ele se exercita pouco, às vezes ele movimenta pouco, o fluxo sanguíneo fica muito parado, e aí ele provoca trombos, e esses trombos podem levar a problemas vasculares variados, ok? Eu coloquei aqui um outro desenho para vocês, e todo mundo está cansado de ver esse negócio aí. Eu voltei nessa questão aí, nessas dicas para combater o mosquito e focos. Eu voltei nisso aí, porque agora eu quero falar, né, e a gente já está se dirigindo para o final dessa aula. Eu queria falar um pouquinho aí, e vou mostrar para vocês uma questão do Enem. Uma questão recente aí do Enem. E as dicas para combater o mosquito e os focos da lavas. Manter caixa d'água sempre fechada, com tampa adequada, remover folhas, galhos, né, impedir aí que estão impedindo as calhas. Talvez não esteja dando para vocês ler, mas eu vou ler alto para vocês aqui. Não deixar água de chuva acumulada na laje. Lave semanalmente, dentro com escova, sabão, os tanques utilizados para armazenar água. Mantenha bem tampados os tonéis, barris d'água e por aí vai. Encha de areia até a borda os pratinhos de vasos de planta. E se você tiver plantas aquáticas, troque a água, lave o vaso, principalmente por dentro com escova. Então tem que escovar para tirar os ovos, né? As garrafas viradas, né? Sempre de cabeça para baixo. Pneu, que é sempre um... E aí entrega os pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água em local coberto e abrigado da chuva. E coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada, não jogue lixo em terrenos baldios. Então a gente tem aí essas medidas preventivas, ok? Bom,
Vou colocar uma questão aí, mais uma questão sobre o Aedes aegypti, sobre a dengue. O Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, essa é uma questão, né? Essa é uma questão do Enem muito importante. Eu vou colocar para vocês, e a gente vai ver assim, qual a dificuldade do Enem, né? Essa é uma questão que caracteriza. Bom, o Enem, ele traz muitas vezes, ele variou muito ao longo da sua história, no aspecto em que profundidade os conteúdos de biologia são cobrados. Em qual a profundidade disso? Volta aqui para mim, para trocar uma ideia com esses meninos um pouquinho aqui. Volta aqui para a minha câmera, por favor. Opa. Então tá aí. Qual a profundidade que o Enem, que é cobrado no Enem? Essa é uma questão que vai colocar você, né, vai dar uma ideia para você sobre que profundidade é essa. Então, vamos ver o que está pedindo essa questão. Deixa eu voltar aqui. O Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue e uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório, e aqui está, ó, os tipos de reservatório, onde esse mosquito era encontrado. Então tá, aí deu uma tabela. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, vamos ver que dados são esses. Aí vem a tabela. Nós temos os tipos de reservatórios aí. Dá uma olhada nessa tabela aí. Vamos ver. A gente tem lá tipos de reservatório. Pode ser pneu, né? Então vamos lá. Pode ser aqui, primeiro, pneu. 2000, 2000 e 2002. 895, 1.658, 974. Aí você está lá. Né? Nossa, aqui mais uma tabela complicada para mim ler aqui no Enem, aquela prova de 4 horas e você ali. Segundo, tambor, tanque, depósito de barro. 6.855, 46.444, 32.787. Ok. Vaso de planta. Então, 456, 3.191, 1.399. Beleza. Material de construção, peça de carro. 271, 436, 276. Garrafa, lata e plástico. 675, 2.100, 1.059. Muito bem. Poço e cisterna. Poucos, 44, 428, 275. Caixa d'água. Então agora, caixa d'água, 248, 1.689 e 1.014. Recipiente natural, armadilha, piscina e outros, 615, 2.658, 1.178. E aqui o total geral do negócio. Beleza? Beleza. Você foi lá, né, gastou um tempão ali analisando dado por dado, né, olhando isso, aquela coisa toda, maior tabela, aquele negócio todo. E aí? O que está pegando? Está pedindo o que nessa questão? Olha só. De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deveria ser constituído por pneus e caixas d'água, tambores, tanques, depósitos de barro, vasos de plantas, poços e cisternas, materiais de construção, peças de carro, garrafas, latas e plásticos. Pô, peraí, não é possível. Deixa eu ler de novo isso aqui. De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito. O alvo, né? O que a gente tem que fazer? Deveria ser constituído. O que a gente tem? Qual que é o alvo para uma ação imediata e que diminuísse o maior número de focos possíveis? Volta lá. Olha isso.
Voltando aqui. Então, a gente tem aqui, pô, se eu for pensar assim, pô, pneu. Pô, vamos tirar pneu. Bom, mas pneu deu 800 e tanto. Olha como é que está isso aqui, tambor. 6.855. Eu não estou nem querendo saber que tambor que é esse, que tanque, que depósito de barra é esse. Esquece, cara. Olha só. 46 mil, 32 mil. Não tem nenhum desses dados aqui, nenhum desses estão aqui, que chega sequer perto da quantidade de tambor, tanque, depósito de barro. Nenhum que chega... Bom, peraí. Então, quer dizer, se eu quiser eliminar o mais rápido possível a maior quantidade de focos, né, de mosquito, a Aedes aegypti, vamos acabar com esse tambor aqui, sei lá que tambor que é esse, mas vamos acabar com esse tambor, tanque, depósito de barro. Por quê? Porque é onde a gente encontra a maior população de Aedes aegypti. E olha só, os números vieram, 2002 vieram se mantendo. Muito, quer dizer, se manter não, em 2000 você tem 6.800, em 2000 46 mil, depois 32 mil. Peraí, então vamos acabar com esse tambor. Então, na hora que a gente olha a questão, né, qual é, de acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deveria ser constituído por, peraí, é isso aqui? Não é possível. Cara, eu estudei biologia e acertei. Eu preciso estudar tanto biologia para acertar essa questão sobre dengue? Volta aqui. Tanto assim, será que a gente precisava estudar essa aula inteira, cheia de zoonose, cheia de verminose, virose, bacteriose, para poder chegar a uma conclusão, uma interpretação de tabela? É só interpretar essa tabela. Ou seja, então, como que a gente deve se preparar para o Enem? Né? Qual que é a melhor forma da gente se preparar para o Enem? Bom, então, biologia tem muito conteúdo. Uma quantidade de conteúdo assim que é difícil de... Há vários do primeiro, da segunda série, da terceira série, e por aí vai. Né? Ou seja, eu vou pensar o quê? Que eu tenho que estudar o quê? Tenho que me aprofundar? Eu vou colocar uma outra questão para vocês aí. Olha essa aqui. Essa já é um gráfico, aquela é uma tabela. Agora já é um gráfico, tá? Vamos lá. Número de casos registrados, aí, número de casos registrados e população de insetos. A barra cheia são os casos e os insetos, os pontilhados. Beleza. Então, você está vendo aqui que o número de casos aumentou o número de casos, aumentou o número de casos. E os insetos? Está mais ou menos permanente, do começo até o fim. Beleza? Pergunta, sabendo que as informações se referem a um caso típico de endemia com um surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. Deixa eu dar uma olhada lá, peraí, no terceiro ciclo, está aqui o terceiro ciclo, ó. Houve um aumento sim, está lá, ó, aumentou sim. Então, vamos lá. Então, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. Beleza? Após esse surto, após esse terceiro ciclo, após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia. Devido a... Peraí, controlou? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, então, tem o terceiro surto aqui, né? Olha o pico dele aqui. Beleza? Após esse terceiro surto, não é mesmo que, olha só, olha o que aconteceu com a endemia. Olha isso. Baixou, e aí vai. Será? Beleza. Será que baixou isso por quê? É isso aí. A questão está querendo isso. Então, após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido a população ter se tornado autoimune. Caraca, a população ter se tornado autoimune? Onde que eu tenho esse dado aqui, a população ter se tornado autoimune? Que população? Como assim? A população fica autoimune? Do nada, né? Sei lá, todo mundo pegou a doença, de repente não teve mais casos nenhum. Não tem nada a ver. Letra B. A introdução de predadores do agente transmissor. Bom, então, o agente transmissor, vamos voltar lá, aqui, tem inseto, é um inseto aqui.
Beleza, o inseto, vai. Ué, se eu colocar um predador que mata esse inseto, o que deveria acontecer com essa população de inseto? Deveria cair? Mas ela continuou o quê? Opa, vou até fazer aqui um pontinho. Não deveria cair? Mas ela continuou o quê? Mudou? Ela mudou ou não mudou? Não mudou nada. Então, olha só. A introdução de predadores, porque se eu colocar predadores de agente transmissor, o agente transmissor deveria diminuir, aí sim a epidemia ia acabar. Mas o número de agentes transmissores continuaram o mesmo. Então, isso aqui não tem nada a ver, a letra B. A instalação de proteção mecânica nas residências, como telas nas aberturas. Proteção mecânica nas residências, como telas nas aberturas, telas na janela, ajuda, mas as pessoas não vivem só dentro de casa, né? Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Isso aqui não tá ótimo nem ruim, tá mais ou menos aí. Vamos ver a letra D. É o desenvolvimento de agentes químicos para a erradicação do agente transmissor. De novo, ele fala que vai diminuir o agente transmissor. E a gente viu aqui que o agente transmissor continua a mesma coisa. Ninguém matou ninguém aqui. Então, vamos lá. E agora? Letra E. Ao desenvolvimento de uma vacina, que ainda não era disponível na época do primeiro surto. Ué, beleza. Será que uma vacina, o cara toma uma vacina, ele realmente, uma vacina poderia diminuir? Então, beleza, igual a febre amarela. Tem a vacina, o mosquito continua lá, ó. Né? A população de mosquitos continua a mesma. Tomou vacina, a epidemia cai e os mosquitos continuam. Então, é uma possibilidade. A letra E é sim uma possibilidade. Beleza? E aí? Estudamos um monte de doenças. Né? Eu queria falar com vocês o seguinte, até para a gente concluir. Bom, antes de eu dar esse final, deixa eu só responder uma pergunta para vocês aí. Pode passar. Qual a diferença entre vetor e transmissão? Talvez seja entre vetor e transmissor. Vamos lá. A diferença entre vetor e transmissão? Nenhuma. O transmissor é o vetor. É a mesma coisa, ok? Seja ele um inseto, pode ser um aracnídeo, no caso lá dos carrapatos, ou pode ser um caramujo. No caso, então, transmissor e vetor é a mesma coisa. Beleza? Mais uma pergunta aí para a gente finalizar. Pedindo uma dica. Quais doenças poderiam cair no Enem? Quais doenças poderiam... É só se a gente... Né? A gente não é profeta aqui. Mas, por exemplo, dengue. Por que a dengue está caindo tanto no Enem? Porque é uma doença muito comum. É uma doença que vem, né? Que faz parte do nosso dia a dia, está nos noticiários, né? Nos meios de comunicação. Importante. Tantos casos de dengue. Então, essas doenças que, de alguma forma, estão em evidência, são importantes. E aquelas que estão também muito negligenciadas, como foi no caso das Chagas. Uma doença que está ali, todo mundo sabe que existe, mas não desenvolveram remédio ainda para ela, não tem vacina, não tem nada. Uma doença negligenciada. Então, ou as doenças negligenciadas, ou aquelas que, de repente, fazem, né, estão na mídia, que estão aí na informação. Ok? Bom, o que a gente percebe é que durante todos esses anos que se passaram, né, o Enem cobrou a biologia de uma forma mais superficial e a gente fala, mas espera aí, então o cara não tem que saber conteúdo? Tem que saber. Mas o que acontece? Vocês têm que mesclar essa ideia de repente você não vai cair uma questão aprofundada sobre uma doença. Então, não, isso não vai ter. Então é importante que a gente tenha um foco para uma questão de saúde pública, questões que estão relacionadas com o nosso dia a dia, questões relacionadas com o nosso comportamento, com o bem-estar da população, com a melhoria da qualidade de vida das populações. Né? E não necessariamente cobrando um conteúdo muito específico, que aquela nota de rodapé sobre um determinado sintoma de uma doença ou o nome de uma larva intermediária do ciclo de um... Não, não é assim. Né? Tem mais uma pergunta, tá? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui para a gente... Bom, professor, você poderia falar um pouco mais sobre a esclerose múltipla, a Israel Launê de Santa Isabel do Pará? Vamos lá. Esclerose múltipla, na verdade eu não vou nem falar tanto, porque isso é um assunto muito mais, se você pesquisar na internet sobre esclerose múltipla, coloca no Google, você vai achar isso com muito mais clareza, uma riqueza maior de informações do que eu falar, até porque eu não sou especialista, eu não sou médico, eu sou biólogo e tal.
né? Mas nós temos um processo de transmissão dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos, eles são transmitidos através dos dendritos e axônios, né? E nos mamíferos existem a bainha de mielina. Então, uma desmielinização desses neurônios, nessa transmissão, dificulta a transmissão de impulsos nervosos. Então, o indivíduo que tem esclerose múltipla, ele tem um processo de degeneração, né? E essa degeneração de porções do sistema nervoso, ela tende a se agravar, ela pode se agravar, ela pode ser progressiva. Então, a minha sugestão é que você faça uma pesquisa maior no Google, você vai encontrar fontes, excelentes fontes, né, de pesquisa, e eu tenho certeza que você vai ficar muito mais satisfeita do que com a minha explicação aqui. Mas agradeço, sim, a sua participação, né? E, dando continuidade, eu acho assim, a biologia ela tem muito conteúdo, é assim, mas vamos ficar mais atentos nisso, sobretudo na questão da saúde pública, né? Nessas questões importantes relacionadas com a saúde pública e qual o comportamento que eu, como indivíduo, posso ter para que eu possa diminuir, sim, e melhorar a condição de vida da minha família, melhorar a condição de vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Melhorar a condição das populações. E existem medidas de saúde pública que são responsabilidade do governo, né? Que vem da pesquisa. Então, quer dizer, agora a vacina de catapora chegando, a vacina do HPV, a própria vacina para leishmaniose, sim, mas é importante que a gente fique atento, né, nessas medidas que são de responsabilidade governamental, medidas que são de responsabilidade individual, ok? Para que a gente tenha uma comunidade com mais saúde, sempre pensando nisso, né? Enfim, e conhecer muito bem essa parte biológica, saber diferenciar uma bactéria de um vírus, né? A questão celular, as características celulares, biológicas envolvidas, e saber diferenciar esses organismos, esses micro-organismos que causam doença. Mas é isso, uma medicina melhor, uma saúde melhor, é uma saúde preventiva, uma saúde de prevenção, ok? Mais uma? Ok, então, beleza, pessoal. Bom, nosso tempo terminou, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem complexa, mas com uma importância muito grande, que vai além do Enem, né? Vai muito além disso aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação de todos, né? E nós vamos estar aí no próximo encontro. E bom descanso para vocês e até a próxima aula. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 73. Bom estudo e até a próxima aula!